Oi, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui. Nossa live hoje sobre terapia do esquema e os estilos de apego. Deixe-me ver aqui uma coisa. Boa noite. Ai. Tá, 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 Drummond? Não, Ei, minha. Carol, minha querida! E aí, querida? Vamos lá? Como é que você tá? Vamos lá. Eu estou bem, e você? Tudo bem. Ai, que bom. Olha quem já está aí conosco, que coisa boa. E hoje o assunto aqui vai ser maravilhoso. 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 Bem caprichado, pensamos com carinho, né, Carol? Com Para muito trazer carinho. aquilo que a gente vem se propondo a trazer assuntos mais atualizados na terapia de Isso. esquema. Sim. Bom, a Elaine já está conosco, Gonzaga. Vamos dando um alô, Sejam pessoal. Sejam bem-vindos. bem-vindos. Hoje a nossa live aqui vai ser sobre terapia do esquema e estilos de apego, né? Nossa, E a gente colocou baseado na ciência, né, Nelminha? sim, Porque sim. a gente vai usar um estudo, né, uma meta-análise, Uhum, para sustentar um pouco do que a gente vai trazer aqui sobre os estilos isso. de apego e a terapia do esquema, Uhum, né? aham. Saiu em Então, setembro agora de isso, 2022, então é fresquíssima. fresquinha, fresquinha. Então, ela é muito nova Uhum. e eu acho que a gente vai começando, né? Podemos ir Vamos, começando, vamos, vamos. vamos trocando as nossas informações aqui, porque tem muito Isso. conteúdo, né, Nel? Do jeito que nós gostamos, muita coisa. Exato. Então vamos lá. Então vamos lá. Foram de 536 estudos, eles Uhum. chegaram a 15. Então essa meta-análise, ela usou alguns critérios de inclusão e de exclusão. Chegamos a Sim. 15, que Uhum. não é um número considerável, mas é um número que traz para a gente muita informação relevante, Sim. pensando nessa associação, né, da terapia do Uhum. esquema com a Sim. teoria do apego, Teoria. né? Que a teoria do Uhum. apego a gente Sim. sabe que ela é uma das influências aí, mas é uma Sim. base teórica que estrutura e fundamenta Uhum. muito a terapia do Sim. esquema, né? Sim. Sim. E antes da gente começar, eu acho importante a gente pontuar aqui, né? Uhum. Por que que é relevante a gente estudar esse tema, né? O que que a Sim. gente vai ganhar fazendo essa correlação, Uhum. entendendo essa Sim. correlação, Sim. né? Ótimo. Você quer falar, Nelminha? Pode falar. Daqui a pouco eu Posso ir, entro. daqui a pouco você Uhum. entra, né? Isso. Vou aproveitar e dar boa Ó, noite para Natália, para pra Érica. Sejam Érica. bem-vindas. Que delícia ter E... vocês aqui. Ai, que saudade também. Verdade, Érica, lindeza, muitas saudades. É. Bom, por que que é importante, então, a gente estudar Uhum. isso? Olha, Sim. primeiro porque o estilo de apego ansioso, o inseguro, ele é um dos que a gente observa no consultório que temos mais problemas de relacionamento, né? Mais dificuldades no relacionamento. Então é Sim. importante a gente entender como é a dinâmica Uhum. desse estilo de Sim. apego. Sim. Um outro ponto importante é que isso ajuda, traz informações importantes que vão Uhum. nos auxiliar na formulação do caso. Então, Isto. saber os Isto estilos de mesmo. apego nos ajuda a formular bem o Sim. caso do nosso paciente. Sim. Gera hipóteses sobre os esquemas, Uhum. né? E hoje a Sim. gente vai ver aqui quais são os esquemas que estão correlacionados aos estilos de Sim. apego. Sim. Que isso ajuda, Ótimo. torna a nossa intervenção mais eficaz, Uhum. né?
ao Duma aí conosco. Seja bem-vindo, Duma. O Emerson, boa noite. E é importante isso, né, Carol? Porque quando a gente pensa em teoria do apego, desenvolvido por Bowlby, a teoria, né? Depois a Mary fez todos os estudos e trabalhou na comprovação desses estudos. É importante a gente entender, existe o apego seguro, e o apego inseguro. E no inseguro eu vou ter o evitativo, eu vou ter o ansioso, ou também chamado de preocupado, né? E é isso que nós vamos ver. Então, assim, eu tenho o apego seguro e apego inseguro. Ótimo. E tem, depois desenvolvido, né, pela discípula da Mary, o quê? O apego desorganizado. Hoje, como nós estamos trabalhando esse artigo, que foi publicado agora em setembro de 22, a gente não vai entrar tanto no desorganizado, porque o que ele enalteceu é como Carol está colocando. São os estilos de apego inseguro. Isso. Ele fala também do seguro, mas para fazer um contraponto com os estilos inseguros. Não é, Carol? Isso. É bem pontuado isso, né, Nelma? Porque quando a gente vai estudar a teoria do apego, a gente identifica várias nomenclaturas, né? Isso. Tem, que a Nelminha colocou, dentro do inseguro tem o preocupado, tem o evitativo. Sim. E o que a gente vai ver aqui hoje, que é importante a gente delimitar, é que a gente vai ver o estilo de apego especificamente na vida adulta, né? A pesquisa ela foi feita pensando no público adulto. Isso. E a gente sabe que tem os estilos de apego da infância. Isso mesmo. Né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Que lá na infância, quais foram as classificações, né, que a Mary fez? Que você estava colocando aí. Sim, ela coloca que existe o apego inseguro, né? Dentro do apego inseguro, eu posso ter aquele tipo de apego ansioso. E o apego evitativo. Isso. É nessa linha que ela vai trabalhar nas suas primeiras pesquisas. Isso. E a gente vai ver aqui que os autores que a gente vai ter como base a teoria do apego aqui, desse artigo, desse estudo, é o Bartolomeu e o Horowitz. E eles vão usar, então, o modelo que eles chamam aí de quadripartite, né? Que são 4 estilos. Isso. Um é o estilo de apego seguro, o outro é o ambivalente. Ambivalente, que é também ansioso. Isso. Ou chamado também de preocupado. Isso. Né? Então anotem isso. Isso é muito importante, porque quando a gente vai estudar, cada lugar a gente vê uma coisa. A gente está dando aqui, ó, de mão beijada para vocês. A gente está dando mastigadinho. Porque já sentamos e estudamos muito, né? Então tá mastigado. Coloca isso aí, ó. Ambivalente, ansioso e preocupado. Vão ser as equivalências, né? E as outras duas classificações é o evitativo. E dentro do evitativo tem o temeroso e o rejeitador. Isso mesmo. E a gente vai ver como é que é isso também na vida adulta, como é que a gente vai encontrar isso às vezes no consultório, né, Carol? E a gente vai ver aqui, exatamente isso que a Ana falou, né? A gente vai fazer essas correlações, os esquemas. Sim. Mas eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre o que são os estilos de apego. Vamos! Né? O que são os estilos de apego. E a gente vai explicar também cada um deles. E à medida que a gente for explicando, a gente vai trazendo a correlação com a terapia do esquema. Fica ótimo. Que é o nosso objetivo aqui. Isso. Então, os estilos de apego, eles são um padrão de relacionamento, né? Eles são expressões dos modelos internos de funcionamento. E esse termo, né, modelos internos de funcionamento, veio da teoria do apego. E é muito legal, porque quando a gente lê, a gente fala, mas isso é esquema. Então, é só porque a gente tem que entender que é a referência, a base da terapia do esquema é a teoria do apego. Sim. Então, são esses filtros, é como eu enxergo, são compostos de cognições, sensações corporais.
E tem os esquemas também positivos e negativos. Ah, isso aí então é legal, né? Porque às vezes a gente fica presa, nós ficamos presos muito aos esquemas iniciais desadaptativos. Mas uma outra live a gente até realçou essa importância de olhar para os esquemas positivos também. Então, se uma pessoa desenvolve, né, um modelo interno de apego seguro, ela tem uma chance maior de desenvolver esquemas positivos. Isso Então, mesmo. isso é sempre bom lembrar, né? Porque a Quando a gente está ali... Isso, até porque assim, a terapia do esquema ela começou estudando muito os desadaptativos, né? Isso. Mas a gente não pode esquecer que tem os esquemas adaptativos. E quando a gente fala fazendo essa correlação com a teoria do apego, eu vou confundir aqui toda hora, a gente pensa na base segura. Então, o apego seguro, essa necessidade de segurança, o fato de você se sentir seguro naquele ambiente, né? E dentro da experiência quando criança, você tem a referência da sua mãe, você se sente seguro, você vai até ela, volta, consegue explorar o ambiente com ela ali. Isso favorece com que você desenvolva esquemas positivos. Isso. Né? Ou seja, quando a Melody colocou essa expressão, né, uma base segura, significa que o bebê tem ali cuidados, ele tem proteção, ele tem amor. Se ele tem as necessidades emocionais essenciais atendidas, então aí a tendência, porque aqui a gente vai falar muito em tendência hoje, não é nada ainda muito fechado, devido ao número dos estudos, né? Nesses 15 estudos, né, Carol, que foram mais especificamente olhados, a gente tem uma tendência para a desenvolvimento de esquemas positivos. Agora, se eu não sou nutrida nas minhas necessidades, eu vou ficar com um padrão interno que para olhar para mim e para os outros de acordo com aquilo que eu aprendi nessa relação de apego. Como eu fui tratada. Então, se eu tive uma mãe responsiva, que me incentivava, e a partir dos meus movimentos como bebê, a minha mãe respondeu, isso é um ótimo sinal. Porque com essa condição de ser responsiva, a minha mãe está me estimulando que eu emita novos comportamentos, de estimular para que ela mexa comigo. Então, por isso é muito importante a gente pensar que, enquanto profissional, a gente tem que ter uma atenção especial com mães que sofrem, mesmo antes da gestação, um processo de depressão e permanece nesse processo de depressão porque ela fica pouco responsiva com seus bebês. Então, é um cuidado especial que nós, terapeutas, temos que ter, e ter esse olhar de cuidado, né, de zelo com essas pessoas que estão passando por isso. Sim. Então, na infância é mais voltado para isso, né, Carol? Isso, ótimo, Nelminha. Porque a Nelminha está trazendo justamente como que surgiu, né? Então, assim, um dos grandes ganhos da Mary, uma das grandes contribuições que ela trouxe foi essa sensibilidade afetiva que a Nelminha está colocando. Isso. Né, essa sensibilidade, eu consigo ser sensível às necessidades do meu filho. Isso. Eu gostei dessa expressão, eu consigo ser sensível. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo, Carol. Gostei muito. Sim. Exatamente. E que a Nelma, ela deu um resumão aqui, né? Do experimento da situação estranha que foi o que originou, né? É o só para a gente lembrar, né? Teórica, né? Sim. Porque é muito importante quando a gente pensa que na terapia do esquema, o Jung lançou mão de várias influências e uma forte influência para se pensar, né, a terapia do esquema é exatamente a questão do como que esse bebê responde, né, aos cuidados que ele recebe. Então, se ele teve uma família ali bem atuante, bem responsiva, ou se ele teve uma família negligente,
ou se ele teve uma família inapta, isso tudo vai refletir nesses modelos internos. E como o Isso. artigo vai falar, que a gente daqui a pouco nós vamos trazer, quais são as complicações quando esse apego não é seguro? Ele está dentro do apego inseguro. Isso. Então, quando a gente pensa que essas necessidades foram atendidas e né, essa criança ela desenvolveu um apego seguro, então na vida adulta, quais vão ser as características, né, desse sujeito, desse indivíduo? Ele vai ter uma visão mais positiva dele mesmo, vai ter uma visão mais equilibrada dos relacionamentos, vai ter uma capacidade de se regular emocionalmente, né? Vai conseguir fazer equilíbrio entre proximidade do outro e autonomia. Isso é o apego seguro. Isso é um né? apego seguro, isso. A mãe que tem um apego seguro também, né? Ela consegue ter essa sensibilidade, ela consegue responder às necessidades do outro. Sim. Então, exatamente. Isso, inclusive, é importante, porque a Nelminha já até falou aqui do nosso papel enquanto terapeutas. Sim. É que se eu sou um terapeuta que eu tenho um apego inseguro ou evitativo, a gente vai ver daqui a pouquinho qual que é a tendência. Quando a gente pensa nessa capacidade de atender as necessidades. Qual que é a tendência? Sim. Será que é responder prontamente à necessidade do meu paciente? Ou eu vou evitar? Ou eu vou rejeitar? Então é isso que é importante aqui pra gente, enquanto terapeuta também. A gente ir fazendo essa autoavaliação, essa autorreflexão. E a chance que nós terapeutas temos é que a figura de apego, mesmo que ela tenha sido não tão nutridora das necessidades, ao longo da vida eu tenho chances de ter outras relações como uma base segura. Pode ser um tio, um avô, uma avó, até mesmo uma babá que cuida. Pode ser uma madrinha, né? Pode ser um professor, uma professora, pode ser um namorado, um esposo. E especialmente quando a gente vai para a terapia pessoal, o próprio terapeuta pode ser essa figura também de apego seguro. Porque isso é que é importante, não é definitivo. Há uma chance da gente ressignificar as nossas vivências. E essa é uma das propostas da terapia do esquema. Porque quando nós passamos por experiências emocionais corretivas, eu posso ressignificar. Eu posso ser nutrida nas minhas necessidades. Isso. Porque a gente não pode esquecer que estilo de apego tem a ver com esse padrão de relacionamento. Então, se eu não tiver essa reparação, se eu não tiver essa segurança nos meus outros relacionamentos, a terapia, né, e o nosso papel ali de fazer a reparação limitada é de reparar. Né? Sim. Então, isso é Se o mais trata de lindo. relações interpessoais. Isso. Né? Isso. Então, vamos para o apego ansioso, preocupado? Opa! Vamos começar. Vamos lá, ó o apego ansioso. Quem está aqui já conhece a teoria do apego, terapia do esquema, pessoal? Se você, né, quem estiver participando, se quiser dar um norte aqui para a gente, até para ver se a gente tem que pontuar mais alguma coisa. Porque a gente vai falando aqui, a gente vai começar a falar as características dos estilos de apego. E vão pensando que se você que está aqui com a gente já conhece a terapia do esquema, vai pensando assim, cheirinho de qual esquema, coloca pra gente, que no final a gente vai falar se vocês acertaram ou não. Né? Gabriela já tá ali. Sim, conheço terapia do esquema. Seja bem-vinda, Gabi. Então já vai pensando. Obrigada, Érica. Seu sorriso também é lindo. Então já conhece. Então eu vou lá. Sim, Érica também já conhece. Do apego ansioso, preocupado, ambivalente. Isso. Tá? Anotem também. Olha, esse estilo de apego, quando a gente vai falar aqui na vida adulta, qual que é a tendência? Sim. É de ter uma necessidade crônica de aprovação,
tem uma Isso. preocupação excessiva com os relacionamentos e um medo do abandono. Isso. Nossa, esse medo do abandono é bem significativo, né? É Isso. algo assim, que é um medo crônico de rejeição. Isso é Uhum. importante a gente lembrar. Isso é importante porque isso vai dando pistas para a gente, inclusive, Sim, do estilo de enfrentamento, qual que provavelmente vai ser o estilo de enfrentamento que esse tipo de sim, apego vai sim. adotar. Qual que vai ser, né, Isso, o mais isso comum ali, mesmo. né? Aham, sim. É interessante a gente pensar também que sentimentos que são, Isso, que podem assim, aparecer. nos conflitos interpessoais que eles podem aparecer. Aí no ansioso, nós temos, às vezes, a raiva, a frustração, também tem uma danadinha que começa com S. Como é que é, Carol? A danadinha da solidão. Solidão. É. Solidão, Uhum. raiva, medo, Medo, frustração, frustração. são emoções muito frequentes em quem tem o estilo de apego É ansioso. ansioso. É Sim. inseguro, ansioso. Então aí já dá uma mostra pra gente que a experiência com essas emoções desagradáveis, elas são de fato muito constantes. Quando há Sim. algum conflito interpessoal, como a Carol colocou, como tem medo da rejeição, medo do abandono, eles aparecem com muita frequência. Né? Sim. E aí, qual que vai ser a estratégia mais utilizada? Mais assim, né, gente? A gente está falando aqui dentro de possibilidades, né? Não significa Sim, sim. necessariamente que vai ser isso, Isso. mas o que a gente vê, Uhum. Sim, e depois a gente vai resumir isso mais ao final, da diferença também sim, para o sim. evitativo, é Aham. que vai ser a resignação, né? Opa, então resigna, tem tendência a resignar mais. A ficar mais assim, eu Boa. vou ficar sozinho mesmo, né? Ninguém. As Eu, pessoas eu sempre me sou só. abandonam, sou só Sim, mesmo, sim, né? Ninguém quer sim, ficar comigo. Ou sim. ele vai também para a hipercompensação, que Opa! compulsivamente a pessoa sumiu, demorou 5 minutos para responder uma Uhum, mensagem, mas cadê você? Onde é que você tá? Você não tá uhum. chegando e você não quer mais Sim, conversar sim. comigo, né? Aham. Então são os estilos que a gente vê com maior frequência, Mais frequência, né? né? Agora, tem algo que é aquela hipervigilância, detecta a ameaça com uma Isso é rapidez, importante. Isso é né? importante. Isso é Muito importante. importante. Porque como eles têm essa sensibilidade, né? Eles são Isso. sensíveis aos sinais Aham. externos, né? Sim, Que a Neumann está falando. Eles são hipervigilantes. Então é porque eles estão muito sim, atentos. Muitas sim. vezes essa eu tô sentindo que essa pessoa tá fugindo, que ela tá escapulindo. Às vezes Aham. pode ser que eles tenham razão, Sim. né? Por conta da sensibilidade. Tem certos comportamentos que Isso. eles já conseguem falar, isso vai se repetir, É. Vai. né? Só que o que a gente, inclusive, vai trabalhando na terapia é que não é porque você sentiu que você vai grudar, Uhum. Sim. né? Porque muitas vezes é Exatamente. o grudar que afasta a pessoa, Isso. né? Então, assim, esse E ele tem estilo essa tendência tem excessiva a colar, né? isso, que é o grude, né? Que essa é a Grudinho, né? estratégia mais compulsiva de ficar ali, Sim, sim. né? Ó, a Glaucia Gláucia, pergunta, né? Narcisista enquadra neste esquema? Aguarde só um pouquinho ali no evitativo que você vai ver que ele se enquadra mais lá. é. E vocês Boa não falaram, pergunta, então, Glaucia. dos esquemas. Quais são os esquemas que a gente observa aí, que predominam, que tem uma Que maior cola correlação? muito. Quem que tem aquele medo da rejeição? Que esquema que seria esse? Tem muito medo de ser rejeitado. E é um esquema Isso. que fala muito alto, né, nesse estilo de apego ansioso. Vamos ver aí. Olha, Vamos ver. A gente até já deu uma a deixa gente já aqui, deu né, aqui Carol? várias deixas. A É primeira, que é isso. o medo de abandono. Então, Isso. inevitavelmente, esquema de abandono.
Então vamos dando uma pista aqui, né? Vamos falar, esse é de abandono. Ah, Érica, você colocou... A Gabi também colocou abandono. Isso. Olha que interessante. Dentro do primeiro domínio, o abandono, ele ressalta para o estilo de apego ansioso. Isso. Mas desconfiança também, viu, Érica? Tem uma presença marcante. Boa, Érica. Muito bom quando vocês colocaram que é abandono. Porque quando a gente lê o artigo sinaliza, e um artigo muito recente, só repetindo aqui, né? Ele tem hipervigilância em função da desconfiança. Muitas vezes é isso. Eu tenho desconfiança, então eu fico vigilante. Mas tem uma outra coisa também, Érica. Como há uma tendência de ter ali uma ativação nos esquemas do segundo domínio com relação a eu ter recursos para lidar com as coisas, que é aquele esqueminha danadinho chamado de vulnerabilidade. Aham. Então, ele também põe uma anteninha, fica ali um radarzinho. Então, eu tendo esquema de desconfiança, eu fico hipervigilante. Eu tendo esquema de vulnerabilidade, eu também fico hipervigilante. Boa, Érica, isso aí. Estou gostando das participações. Isso mesmo. Gosta sim. E aí os outros, então, aqui, para a gente dar uma... Sim. Defectividade, né? Medo de rejeição. Sim, Porque eu sim, devo ter também algum defeito, aparece. né? Que as pessoas não querem ficar comigo, então. O isolamento social, né? Tá muito ligado aí. Olha, interessante a emoção isso. que a Nelminha colocou, né? Sim. Também, né? Sim. Da solidão. E os outros 3 aqui que apareceram, a subjugação. E a gente vai entender por quê. Sim. E se eu tenho medo de abandono, para eu não sofrer o abandono, eu me subjugo. Dependência e incompetência, sim, porque tem a ver com a questão, né, Gabriela, da competência de fazer algumas coisas. Então, é autonomia e competência. Se eu não fui nutrida nisso, eu vou desenvolver o esquema de dependência e competência. Isso mesmo. Ótimo. Isso. Então, Carol, voltando, subjugação. Subjugação, que é o que você colocou, o medo de... Isso. Né, o medo de perder as pessoas, então eu faço qualquer coisa. Isso. E só lembrando que a gente está pontuando aqui, gente, os que apareceram como mais relevantes, na mais significativos na pesquisa. Sim. Abandono, mas a gente acaba respondendo algumas coisas também, porque a Érica colocou ali fracasso, ela sinaliza mais para o esquema ansioso que para o evitativo. Uma pouca coisa. Não dá uma diferença muito grande, mas existe uma tendência maior, sim, também com fracasso. Sim. Né? E mais qual? Tem mais a busca aí. de aprovação. Olha que interessante. Muito interessante esse direcionamento para o outro. Eu preciso ser aprovado pelo outro. Eu preciso ser reconhecido pelo outro. Né? Preciso ser amado. É sempre aquela busca. Eu preciso ser amado. Né? Muito bom. Mas aparece também autossacrifício, né, Carol? Em alguns momentos, os autores comentaram sobre autossacrifício. Que às vezes eles comentam, sim. Porque justamente acaba que fica um pouco ligado, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir com a subjugação. Isso. Né? Porque esse medo de ficar sozinho, eu acabo me sacrificando, eu me esqueço, eu completamente me anulo para eu não ficar sozinho, né? Eu coloco a necessidade do outro. Sim. No autossacrifício é isso, mas tem um limiar pequenininho, porque quando vem a raiva como uma das emoções, ela está mais ligada à subjugação. Né? Isso. Ótimo. Então, esse aí de busca de aprovação, a subjugação, e a gente tem também pessimismo. O pessimismo. A gente tem o pessimismo. Porque fica muito na ruminação. Entende? Então,
o artigo não traz isso, mas com a experiência prática do consultório a gente sabe disso. Tende, se é uma ruminação para o passado, tende a, né, a uma depressão. Se é uma ruminação para o futuro, tende a transtornos de ansiedade. Então pode, sim, esse pessimismo pode, né, alguns lugares chamam de negatividade, outros lugares de pessimismo, mas o fato é que ali o humor não fica tão bom. E se a gente for relacionar com a personalidade, com traços de personalidade, é quando existe também um autoneuroticismo. Sim. Então, por aí mostra pra gente também, né, essa tendência que o artigo mostrou. Sim. E o evitativo, hein, Carol? Vamos começar pelo rejeitador. Pode ser? Opa! Olha, Gláucia, tá aí a possibilidade para a resposta da sua pergunta. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. O apego evitativo rejeitador. Ele tem uma necessidade de autoconfiança excessiva. Opa! O que vem na cabeça de vocês aí? Vão colocando, gente. Eu vou lendo e vocês já vão assim, que esquema que é esse? Que esquema que é esse? Então repete, Carol, porque isso aí eu tô gostando desse negócio. Que pode ser essa pista? Dá uma pista aí, Carol, de novo. Vou repetir essa então. Necessidade de autoconfiança excessiva. Opa! Tenho desconforto com a proximidade emocional. Proximidade emocional. Vai colocando, gente. O que lembra vocês aí? Isso. Crônicamente... Opa! Isso, Érica! Que mais, Carol? Pode... Vai colocando. Isso. Cronicamente olha, foi uma excelente aluna no curso e, pelo visto, caprichou. Segue brilhando. Gracinha. Então, esse arrobo aí tem a ver com a autoconfiança excessiva, isso mesmo. Mas veja bem, autoconfiança excessiva não quer dizer que seja necessariamente uma coisa boa. O excessivo nunca é tão bom. Sim. Né? Porque parece que tem uma autoestima muito elevada. A gente às vezes fica com essa impressão, mas não necessariamente tem uma autoestima elevada. Isso, que a gente vai ver que pode se confundir com o apego seguro. Isso é importante, né? Isso mesmo. Mas eu vou continuar aqui com a característica para vocês irem falando. Então vamos esquemas, lá. Tá? O desconforto com a proximidade emocional. Tá faltando esse tema aí, quero ver quem sabe. Cronicamente desconfiado dos outros. E tendem a ver os relacionamentos como secundários em comparação às realizações de outros domínios da vida. Outras áreas da vida. Então, como é que é? Você deu uma dica aí. Nossa, eu dei uma super dica. Com relação às emoções, como lida com as emoções. E isso é muito importante. Porque sentir, nós sentimos. Mas qual é aquele esquema que tem uma certa dificuldade, vamos pôr uma certa dificuldade, de demonstrar o afeto? Esse, então, deu altíssimo. Né? O artigo que foi publicado, ele mostra que tem uma positividade, uma relevância desse esquema quando a pessoa tem dificuldade de demonstrar afeto. Carol, então você vai responder. Que esquema é esse, Carol? É a danadinha da inibição emocional. Isso! Muito bom, Érica! E tem os dois. Isso, porque tem os dois. A gente está falando aqui da inibição emocional. Né? Mas ele tem, olha que interessante, ele tem uma tendência, a diferença do ansioso para o evitativo é que ele não aponta tanto para o abandono, mas ele tem privação. Ele tem privação. Então, a privação emocional é do primeiro domínio,
Ele está ali quando ele tem a presença dos pais, mas não é nutrido nele essas necessidades emocionais básicas, né? Os pais não conseguem ser empáticos, serem amorosos, cuidadosos, orientadores. Então, falta sim, né? Eles são privados. E aí, a diferença é que na inibição emocional é de um outro domínio, não é do primeiro domínio, mas a pessoa tem dificuldade de expressar as suas emoções. Sim. Boa, muito bom. E é legal quando a gente pensa com a base da teoria do apego, porque a gente vai entendendo a construção da terapia do esquema, que são os esquemas do domínio, do quinto, do quarto domínio, como os estilos de enfrentamento. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está estudando a terapia do esquema, eu já recebi pessoas perguntando assim, mas esse esquema também é um estilo de enfrentamento, né? Tipo, esquema, é uma dúvida que aparece muito, é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Sim. É que sim, por isso que é importante a gente conhecer os estilos de apego. Porque quando a gente vai estudar pacientes com uma personalidade, né, com esses traços de personalidade mais narcisista, a gente identifica a privação emocional, que é eu não recebi o cuidado, e já que eu não recebi esse cuidado, eu me fecho. Né? Mas eu busco aprovação com outros feitos, não na relação interpessoal. Olha como é que vai encaixando. Porque quando Gláucia colocou sobre... é uma possibilidade de ter traços narcisistas? Sim. Né? Sim. Olha como para vocês verem como que vai se encaixando. E essa pesquisa, ela é muito nova e vai sinalizando para a gente. Ainda precisa de outros estudos, sim, mas para a prática clínica, para a teoria, para a pesquisa, é relevante esse artigo. Porque ela confirma, né? Ela traz uma confirmação assim de... São informações que a gente realmente identifica assim, na nossa prática clínica. Isso mesmo, exatamente. E quando a gente pensa, então, um apego inseguro, nós falamos, para quem está chegando agora, nós falamos do apego, né, o estilo de apego ansioso, ou chamado também de preocupado, e agora nós estamos falando do apego evitativo, que em algumas literaturas vai falar do evitativo rejeitador e do evitativo temeroso. Nós estamos falando do evitativo rejeitador. A própria expressão, né, ela é bem, assim, apropriada para mostrar a gente que tem uma chance aí de ter, sim, traços narcisistas. Chance, tendência, né, que a gente pode afirmar nesse sentido. Isso. Mas tem o temeroso. E aí, Carol? Evitativo temeroso. Ai, ai, ai. Olha só. O próprio nome já diz, né? A Nelminha até falou do rejeitador, a gente tem que pensar assim, os nomes, eles já trazem algumas dicas pra gente. Sim, então, o evitativo temeroso, ele tem o desejo de se relacionar, ele quer se relacionar, mas ele evita os relacionamentos porque ele tem medo de ser abandonado. Né? Ou de machucar, de ter uma dor emocional. Ter uma dor emocional. Grande. Então é assim, não vou nem entrar nesse relacionamento porque eu não quero sentir dor. Isso. Então o evitativo temeroso, ele tem um alto nível de evitação e um alto nível de ansiedade. Então a gente pode pensar aí que pode aparecer alta ansiedade e alta evitação. Isso. Alta ansiedade e alta evitação. E principalmente para a gente conseguir ir diferenciando o evitativo temeroso do evitativo rejeitador e do ansioso. Né? Porque o evitativo temeroso, a gente fica assim, mas será que não é o ansioso utilizando uma estratégia de evitação? Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Mas é meio híbrido, né? E é isso que é importante a gente ter clareza, porque a literatura pode apresentar mais de uma expressão, usar
3 ou usar 4, mas às vezes a gente tenta fazer aquela identificação do estilo de apego do paciente. Nossa, mas ele não está se encaixando tão bem no ansioso. Ele não está se encaixando tão bem no evitativo Isso. rejeitador. Aí é que está o pulo do gato. Então, deixa eu dar uma olhadinha no evitativo temeroso, que tem Isso. algo do ansioso e algo do evitativo. Isso. Em algumas literaturas vocês vão poder encontrar com o nome apego medroso. Pode acontecer também de achar com essa expressão. Né? Isso, exatamente. E ele ser híbrido pode trazer uma certa confusão para nós terapeutas quando a gente está fazendo, né, a hipótese diagnóstica e não ter clareza. Então é legal isso aí, fica uma dica aí para todos nós. Sim. Não é? Então ele tem a tendência aí, em termos de estilo de enfrentamento, a utilizar mais a evitação, que é isso, é a auto-evitação. O ansioso, preocupado, ele vai ser uma baixa evitação, mas tem alta ansiedade, né? Isso. Então, quando a gente, com relação à correlação com os esquemas, a gente vai ter a desconfiança, sem dúvidas, porque eu desconfio sempre das pessoas. Né? Aparecem no ansioso e no evitativo. É o esquema presente nos dois. E no temeroso. E aparece também no rejeitador, né? Foi um outro que apareceu aqui. Sim. Então é um esquema para nós ficarmos bem atentas e atentos, porque ele não vai aparecer só no estilo de apego, nessa vida adulta, né? Eu preciso estar atenta. Se o meu paciente tem um esquema de desconfiança, e não está muito claro para mim qual é o estilo de apego dele. Aí eu tenho que checar outros dados, outros fatores, porque a desconfiança aparece em todos, exceto no seguro. Isso, né? Tem tudo a ver com a experiência, né? Isso. Com a experiência de você sentir que pode contar com o outro, né? E o que acontece? Desconfiança está no primeiro domínio. Então, há uma correlação do primeiro domínio. É isso que o artigo trata muito. O primeiro domínio, existe uma positividade para esses esquemas. Isso. E o pulo do gato no ansioso, ele é especialmente acentuado o abandono, e no evitativo, não necessariamente. Pode ser a privação, a desconfiança, o isolamento. Isso. Né? Tem São inibição emocional também. Inibição emocional. Porque se a gente for pensar... porque esse estudo, ele mostrou exatamente para a clínica, para nós que atuamos na clínica com terapia de esquema, ele sinalizou detalhes importantíssimos, né? Tipo esse do abandono. Ser especial no apego ansioso e não ser tão especial no evitativo. Aí já dá umas pistas maravilhosas pra gente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Geralmente, qual é o padrão de comportamento dos pais para o apego temeroso? Boa pergunta. Muito bom. Se é temeroso e tem... E é evitativo, né? E é evitativo, porque tá dentro da classe do evitativo. Pais negligentes, de modo geral, conduzem a apelo evitativo. E pais inaptos ao apego ansioso. Que não tem aquela consistência. Pais que não têm aquela consistência. Porque o ansioso eu quero, não vou. Então é aquilo que é em muitas literaturas chamado de ambivalente. Tem, não tem. Isso. Vou, não vou. Então se a gente pode ter então aí né, Carol, pensar que podem ser pais sem consistência e pais negligentes. Pode haver uma associação, porque a própria negligência já mostra a gente que não há consistência. Porque o pai que tem consistência é aquele que ele vai errar, ele vai acertar. A consistência não se trata disso. A consistência se trata, eu sou responsivo. Eu respondo ao meu bebê
de modo geral. Começa a Uhum. conhecer o que é choro de fome, o que é choro de tá doendo, o que é choro de ai, me pega, me carrega, por favor, que eu quero um colinho. Uhum. Isso é E, consistência. uhum, sim. E uma outra característica também dos pais é deles serem indiferentes, né? Porque acaba que o Isso. que acontece no evitativo Uhum, temeroso e também no rejeitador, né? Eles uhum. até colocam aqui um conceito do autoaprimoramento defensivo, Isso é que é legal. eu tenho que me tornar autossuficiente. Então, na Isso. experiência da situação estranha, o estilo Uhum. evitativo, quando ele entra em contato com a mãe, ele ignora a mãe, tipo assim, não preciso de você. Ele vira, né, Tela? Ele até vira o rosto, né? É. Então, muitas vezes, o evitativo, os pais são pais também indiferentes. Ah, você quer, você não quer? Ah, não, Sim, não, sim. não sei o que você está querendo, não, o que você está precisando, né? Ai, depois eu Não tem essa venho e olho, né? sensibilidade. Isso, Sim, depois eu olho o sim, que você está querendo. sim. Então, se a criança pede alguma coisa, ela dá um pouquinho, mas depois Uhum, faz birra com a sim, criança também. Ai, não vou te dar, sim. porque. Então Uhum. fica essa confusão, né? Assim, que é É, o que a Nelminha estava falta de falando. consistência. Isso, falta de consistência, exatamente. Porque se a gente for pensar, é importante essa questão da consistência. Eu preciso É, oferecer amor com consistência. Eu preciso oferecer limite com consistência. Então, todas as necessidades emocionais básicas, não é que tem um pai e uma mãe que conseguem nutrir o tempo todo, porque não é possível, mas ele tem uma consistência. Ou isso. seja, ele apresenta aquele comportamento sem ficar oscilando demais. Né? Uhum, Ele sim. pode parar para pensar, ele pode errar, mas ele tem ali um sentido, ele vai num sentido, ele vai numa direção com uma certa frequência. Né? Uhum, isso mesmo. Eu acho que esse artigo, quando eu e Carol fomos conhecer o artigo, a gente achou sensacional, porque na prática clínica faz muita diferença. E até Faz. para nós mesmos podemos pensar, uai, qual que é o meu estilo de apego agora na vida adulta? É um estilo de apego mais ansioso? Eu preciso do outro presente? Eu necessito que o outro esteja ali próximo a mim, né? Eu Quando ele lido se bem com os afasta, né? conflitos, Como quando que eu ele se reajo, afasta, né? porque no Momentos de ansioso sente separação. raiva, sente frustração. Né? Ai, Exatamente. será que eu não me importo quando o outro se afasta? Eu quero relacionamentos, né, com pessoas não disponíveis. Eu posso estar mais no estilo evitativo. Isso. Se eu Né? também vou para uma postura, mas não preciso de ninguém, meu trabalho é muito Sim, bom, relacionamento para quê? Não sim, vou mexer com sim, isso, né? sim. Essa postura aí da autossuficiência, da indiferença para os relacionamentos Isso. também, né? Uhum. Trazem pistas aí Sim, para o evitativo. E eu sim, gostei muito porque ela realmente enfatizou esses 4 estilos, sim. traz pistas aí a gente vai colocar no resumo, né, de quais são os Aham, esquemas, né? sim, sim, Que é importante essa minúcia da avaliação, né? sim. Então, assim, o É, maior ganho aqui que eu consegui perceber mesmo é para nossa formulação de caso, né? Para você exata. E isso é conseguir muito diferenciar. precioso. Isso é precioso, porque na hora que eu estou fazendo ali a avaliação, né, para a hipótese diagnóstica e para a conceitualização, eu preciso Uhum, disso. Né? é, Ah, Nelma, mas hipótese diagnóstica, esquema? Claro, porque se eu tenho uma pessoa com um apego mais ansioso, tem uma tendência em algumas pessoas a ter mais transtornos de ansiedade. Então, eu sim, também vou ficar atenta para isso, hum, né? E é exatamente. importante a gente ter um olhar do nosso paciente, da pessoa como um todo. Uhum, Mas a isso. gente tem a chance, é como nós estamos colocando. Esse artigo, ele nos guia
para novas possibilidades, né, a partir de pesquisa. E a psicologia precisa disso, a terapia do esquema precisa disso. Essas pesquisas, elas são de relevância, porque elas vão nos direcionando e também vão fazendo, olha, por onde que a gente caminha. Sim, o nome do artigo nós vamos colocar. Isso, vou colocar isso. a referência. No resumo da live. No resumo da live a gente vai colocar, que depois a gente publica no feed da Carol e no meu também. Porque esse artigo, Natália, ele foi publicado agora, em setembro de 22. Então, é um dos artigos mais recentes. Né? A gente está tendo esse cuidado nas lives, de trazer artigos mais recentes. E a gente busca mais atualizada. Mais atualizada, né? Isso. O que pode nos oferecer mais respaldo no consultório, baseado em evidências, que é a ciência. Né? Isso. Hoje é o que nós temos essa preocupação de, olha, nós precisamos olhar o que as pesquisas apontam e o que é o melhor para o meu paciente, né? Daquilo que é apontado pelas pesquisas. Acho que a gente pode fazer um apanhado, né, Carol, do que nós vimos aqui hoje, só para a gente fazer aquele resumo consistente, já que nós falamos de tanto de consistência, né? Verdade. Vamos fazer um resumo, a gente fecha com a reparação limitada também da diferença para o apego ansioso, preocupado, né? O que a gente pode fazer, e do evitativo, né? Mas só fazendo um apanhado geral, o que a gente viu hoje aqui sobre essa correlação dos estilos de apego na vida adulta com os esquemas. A gente viu a relevância da teoria do apego para a terapia do esquema, o quanto que o conceito dos modelos internos de funcionamento, eles se aproximam ao conceito da terapia do esquema, né, dos esquemas. Isso. A gente passou aí pelo apego seguro, que vai dar origem aos esquemas adaptativos, esquemas mais funcionais, mais saudáveis, né? Quando a criança ela tem a sua necessidade de segurança, de proteção, né? Do incentivo da autonomia, ela desenvolve essa base segura. Né? A gente viu o estilo de apego ansioso, preocupado, ambivalente, né? Vai variar um pouquinho de literatura, essas equivalências. E a correlação com os esquemas e as principais características dele, né? E assim, para mim, realmente, né, Nelminha, do que a gente conversou, o ansioso, ele é assim, é medo do abandono. É o medo do abandono e é o grude, né? Da rejeição. O medo da rejeição. Tem muita solidão, muita raiva, muita frustração. Ser validado o tempo inteiro, ser Tem aceito, essa necessidade de muita validação. Muita validação. Sim. Né? Isso então, mesmo. Essas características são mais marcantes, né? Sim, e ele precisa sempre, e uma coisa marcante também, mas que equivale ao evitativo, que é o sistema de alerta sempre muito ligado, que é a hipervigilância. Isso, né? Exatamente. Isso é muito próprio do apego inseguro. Isso. É um sistema que ele tem isso, essa hiperativação, né? Sim. A gente viu também o evitativo, que aí o evitativo ele vai se dividir entre o rejeitador, que a gente lembra aí mais de uma personalidade de traços narcisistas. Tende a desenvolver, né? A voltar-se, né? Isso. Sim. Né? Até como um mecanismo de enfrentamento mesmo, né? Um estilo de enfrentamento dele. Eu vou ser autossuficiente, não preciso de ninguém. Mas a gente sabe que por ele não ter tido essas necessidades atendidas, ele vai hipercompensar ali, né? Na vida adulta. E tem positividade para esquemas de primeiro domínio. Tem. Não tem em especial o abandono, mas privação, defectividade, desconfiança, isolamento. Estão presentes. Isso. Sim. E a busca de aprovação nele também é importante, porque a diferença, né? Para o ansioso, ele precisa dessa aprovação para ele ser aceito, ser validado por ele ali.
né? Aham. Agora, o que que a gente vê no rejeitador? Evitar. O que que ele Aham. precisa, né, dessa aprovação? Ela vai ter mais a ver com as outras áreas da vida. Essa busca de Sim, aprovação, sim. né? Não vai ter Uhum. a ver ali com o relacionamento íntimo. Aliás, Essa que é a principal ele diferença. afasta do relacionamento íntimo e quer mostrar, às vezes, um desempenho profissional, um Profissional. desempenho social, né? Isso. Fica muito voltado, muitas vezes, para o status, né? Digamos Isso. assim. Uhum. Exatamente. Mas os dois apresentam a busca de aprovação, só que vai ser essa a Sim, diferença. é Um precisa da isso. E aprovação do outro também porque é um ele tem que pulo ser do gato aí aceito. para o consultório, para a gente ficar É, atento. esse é mesmo. Isso. Essa, Aham. essa, Esse detalhe. isso, esse detalhe. É. É. E o danadinho E, do e o temeroso. temeroso, para fechar o temeroso, Aham. que é o que quer muito se relacionar. Eu quero ter um Sim, relacionamento, cara. sim. Mas não vou mexer com isso agora, não. Não, vamos sair, vamos conversar, vamos entrar no Tinder. Ah, não. Mas não chego muito perto. Proximidade não é comigo, né? O temeroso é. Não, eu quero muito, mas vamos manter uma Mas, certa distância. Porque aí entra, como exatamente. ele é híbrido, ele apresenta também a evitação, A né? evitação muito prevalente. Isso, Exato. isso. E a reparação limitada, né? O Opa, que a que a gente cerejinha pode do fazer, bolo. né? Quando o paciente ele tem um apego ansioso e o preocupado? Sim, O terapeuta ele vai tranquilizar o paciente do valor que ele tem. sim. E dos recursos, né? Ele tem recursos, mas ele não consegue enxergar que tem Isso. recursos. Vai Isso é muito encorajar, né, a usar importante. esses recursos. Sim, Porque o a paciente. reconhecer, identificar, reconhecer e usar, né? Uhum. Isso. Muito bom. Porque o que a gente. Foi uma coisa que eu comentei aqui no início, né? Não é que a pessoa ela não queira ficar com você, mas muitas vezes o jeito que você se relaciona com a pessoa é que faz com que ela passe. Uhum. Então, Sim, muitas vezes é comum o paciente ficar assim, eu que tenho algum problema, mas às vezes o seu problema, entre aspas, é o seu estilo de enfrentamento, né? É o comportamento do grude. Então a gente sim, sim, precisa enfatizar isso, o valor sim. daquela pessoa, que ela tem Uhum. valor, ela tem Sim, importância, sim. né? E isso que E a Nelminha falou, usar os recursos. recursos. Isso. Exato. Uhum. E para finalizar, o apego evitativo, é importante que a gente reconheça as potencialidades, né, daquela Sim, pessoa. Né? sim. Também quais são os seus pontos fortes, quais são as suas competências, as suas Isso. habilidades, né? Mas mostrar também que é possível permitir proximidade, né, Carol? É possível permitir proximidade. Isso vai acontecer primeiro na relação terapêutica. É aproximar, né? Que é Não difícil. aproximar, que é difícil, mas quando ele não se aproxima, ele perde de vivenciar o que faz sentido para ele. Porque às vezes ele está com coisas mais voltadas para o status, né? E ele perde o que é essencial nas relações interpessoais. Porque Isso ele, acontece. opa, se afasta, né? Isso. É isso, acontece mesmo, né? Às vezes a Aham. pessoa fica anos dedicada ao trabalho, né? Sim, Trabalho, mas trabalho, fica trabalho, trabalho, só, mas fica só, cada vez mais só, cada vez mais só. né? Exato. Isso. E acredita que o trabalho supre tudo que ele precisa, mas isso não acontece, É, né? Não acontece. não. Então, olha, hoje nós tivemos esse cuidado de trazer, né? O que que nós lemos e gostamos muito nesse artigo, o que que nós aprendemos e quisemos trazer para vocês essas novidades. E foi muito Foi bom muito encontrar bom. aqui pessoas queridas, ex-alunas muito queridas, um Muito aluno, apareceu um obrigada. ex-aluno muito querido, o público feminino, né, é realmente maior na nossa área de trabalho, mas Isso. eu e Carol ficamos muito contentes, muito satisfeitos de poder
compartilhar com vocês, né? O que a gente tem estudado, o que a gente tem buscado de novidades na terapia do esquema. E sempre vamos estar trazendo coisas boas. Bom para nós que somos terapeutas do esquema. O que eu posso ter ali como aquele olhar mais aguçado, mais atento, quando eu vou fazer a avaliação e a conceitualização do meu paciente. Isso. Né, Carol? Quer mais lives? Que bom! Eu acho que esse ano... Nós vamos fazer um recesso em dezembro. Vamos ver. A gente fala assim, a gente fica muito, né, com vontade. Sim. Mas a gente vai, nós vamos fazer mais, com certeza. Andréia, minha querida. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada quem esteve aqui com a gente. Nossa, que carinho de vocês. Né? Nós nos sentimos assim, preenchidas com o carinho de vocês. É uma delícia. Quando vocês entram para receber e para compartilhar também. E nós também recebemos. É um compartilhamento, né? Sim. Muito obrigada, minhas queridas. Kate. Isso, Kate! Entrou para mandar um beijo. Beijo, minha querida. Vai ficar gravado, Kate. Vai ficar gravado. No Insta da Carol, no meu Insta, vocês podem acessar. Ainda tem de quebra um resuminho. Um resumo, a gente é muito mãe. Tudo, é o estilo materno, né? É o modo materno. Exato. Ai, que pessoal, coisa boa, minhas queridas. Boa noite. Beijo especial a todos vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, minha Carol linda do meu coração. Tchau.